espectro de ideias. Gire a manivela, o carrossel não para. Bem-vindos de volta ao nosso bestiário. Hoje viajamos no tempo, para as ruas estreitas e sombrias da Praga do século XVI. Uma cidade de pináculos góticos, de alquimistas e imperadores, e de um medo profundo que se escondia nas sombras do gueto judaico. Neste arquivo, vamos dissecar uma criatura que não nasceu do inferno nem de florestas assombradas. Ela nasceu da argila, da desesperança e de um poder antigo e proibido. Uma criatura feita para proteger, mas que se tornou um pesadelo. Hoje, abrimos o dossiê do Golem de Praga. Para entender o Golem, precisamos entender o seu tempo. Final do século XVI. O Sacro Imperador Romano Rodolfo II governa de Praga. É uma era de ouro para a ciência e a arte, mas para a comunidade judaica do gueto é uma era de medo. Acusações falsas, os infames libelos de sangue eram constantes. Diziam que os judeus usavam o sangue de crianças cristãs em seus rituais. Eram mentiras, mas mentiras perigosas que incitavam a violência e os pogroms, massacres organizados. O medo era um vizinho constante. É neste cenário de opressão que surge a figura do rabino Judah Loew ben Bezalel, um homem real, um líder, filósofo e, segundo a lenda, um mestre da Cabala, o misticismo judaico. Vendo seu povo acuado, indefeso, o rabino Loew teria decidido tomar uma atitude drástica. Ele não rezaria por um milagre. Ele o construiria com as próprias mãos. A lenda conta que, em uma noite escura, o rabino Loew e 2 de seus discípulos foram às margens do rio Moldava. Ali, sob a luz da lua, eles realizaram um ritual antigo, baseado nos textos secretos do Sefer Yetzirah, o livro da criação. Com a argila úmida da margem do rio, eles moldaram uma figura humana, grande, robusta, sem traços finos, uma forma bruta de poder. Cada discípulo representava um elemento. Um andou ao redor da figura recitando encantamentos de fogo, o outro de água. O próprio rabino Loew representava o ar. O ritual atingiu seu clímax. O rabino Loew escreveu uma das palavras sagradas de Deus, Emet, em hebraico, que significa verdade, em um pergaminho. Ele abriu a boca da figura de argila e inseriu o pergaminho, o Shem. A argila começou a brilhar com um calor vermelho. A figura se convulsionou e então, lentamente, o Golem abriu os olhos. Ele não tinha alma, não tinha voz. Era uma casca de barro animada por um poder divino, um gigante silencioso, pronto para obedecer. Vamos analisar a criatura. O Golem de Praga não era um monstro de fúria cega. Era uma ferramenta. Aparência. Descrito como um homem de grande estatura, feito de argila ou barro, com uma aparência tosca e inacabada. Sua pele era dura como pedra. Em sua testa, alguns relatos dizem que a palavra Emet estava gravada. Poderes. Sua força era descomunal. Imune a armas convencionais, ele podia esmagar portões e dispersar multidões com facilidade. Ele também possuía o poder da invisibilidade e a capacidade de invocar os espíritos dos mortos, embora esses sejam acréscimos posteriores à lenda. Sua principal função era patrulhar o gueto à noite, um guarda-costas incansável. Controle e fraqueza. O Golem era controlado pelo Shem em sua boca ou pela inscrição em sua testa. Ele era uma lousa em branco, obedecendo ordens literalmente. E aqui reside sua maior fraqueza. Sem a capacidade de discernimento, uma ordem mal formulada poderia ter consequências desastrosas. E todo sábado, o Shabat, o dia de descanso judaico, o rabino Loew removia o Shem para que o Golem também pudesse
descansar, tornando-o uma estátua inanimada. Por um tempo, o plano funcionou. O Golem era o terror dos inimigos do gueto. A simples presença dele era suficiente para impedir ataques. Mas o poder, especialmente o poder que imita a criação divina, é uma força perigosa. Um relato conta que o Rabino Lou certa vez se esqueceu de remover o Shem antes do início do Shabat. O Golem, imbuído de poder sagrado em um dia sagrado, enlouqueceu. Ele começou a destruir tudo em seu caminho, ameaçando tanto o gueto quanto o resto da cidade. Em um ato de desespero, o Rabino conseguiu alcançá-lo e remover o Shem, mas o estrago já estava feito. Outra versão da lenda, mais sombria, diz que o Golem, com o tempo, começou a desenvolver uma consciência própria, um ressentimento. Ele se tornou cada vez mais violento. A ferramenta se rebelou contra seu criador. O Rabino Lou percebeu que havia criado algo que não podia mais controlar. O protetor havia se tornado a maior ameaça de todas. Confrontado com o monstro que criou, o Rabino Lowell tomou a decisão final. Ele atraiu o Golem para o sótão da Sinagoga Velha Nova, a mais antiga de Praga. Lá, ele e seus discípulos realizaram o ritual de criação ao contrário. O Rabino se aproximou do gigante de barro e, em vez de inserir o Shem, ele apagou a primeira letra da palavra Emet, em hebraico, verdade, que estava gravada em sua testa. A palavra se tornou Met, em hebraico, morte. No mesmo instante, a luz nos olhos do Golem se apagou. O corpo de barro se desfez, rachando e se esfarelando, até se tornar nada mais que um monte de pó e argila no sótão da sinagoga. A lenda diz que o Rabino Lowell proibiu qualquer pessoa de entrar no sótão da sinagoga. E por séculos a proibição foi respeitada. Dizem que os restos do Golem ainda estão lá, adormecidos. Esperando por um novo mestre, uma nova ameaça e uma nova palavra para trazê-lo de volta à vida. O conhecimento foi usado, e a porta, no fim, teve que ser fechada. A história do Golem é um lembrete sombrio de que, às vezes, os monstros que criamos para combater a escuridão podem se tornar a própria escuridão. Uma lenda nascida do medo que ecoa até hoje nos becos de Praga. Mas o carrossel do horror não para por aqui. Existem milhares de criaturas esperando nas sombras, cada uma com sua própria história. E é por isso que eu preciso da sua ajuda. Qual monstro você quer ver dissecado no nosso próximo arquivo? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. A criatura mais temida, a mais votada, pode ser a próxima a dar uma volta no nosso carrossel. E claro, se você sobreviveu à jornada de hoje, não se esqueça de deixar o seu gostei para selar o nosso pacto e se inscrever para não perder o próximo pesadelo. O conhecimento é poder, e a sua participação também. Espectro de ideias.